Olá, pessoal, tudo bem com todos? Estamos então voltando com a nossa quarta aula sobre o que é a Kabbalah, né? O conhecimento básico para a gente entender o que é a Kabbalah, tá? Na nossa aula de hoje, a gente vai pegar um tema, né, que não deixa de ser muito importante no estudo da Kabbalah, que é Kabbalah e Deus, né? Qual que é a ligação desse estudo com o Criador e com o universo? Obviamente, a gente vai falar aqui de uma forma bem superficial, né? A gente não vai aprofundar muito, mas é só para a gente compreender a visão da Kabbalah, em um panorama resumido, de como que é a nossa visão sobre Deus, tá bom? Então, quando nós falamos de Kabbalah e Deus, nós vamos trazer aqui uma referência que nós cunhamos para chamar a Deus, tá? Então, é muito comum hoje, quando nós falamos sobre Deus, as pessoas justamente usarem esse termo, Deus. E Deus é um título. Então, por exemplo, você é um policial, aí você fala, eu sou o soldado fulano. Então, soldado é a mesma característica de Deus, né? Por isso que em algumas culturas pagãs e outras mitologias fala-se, o Deus da sabedoria, o Deus disso, o Deus daquilo. E quando a gente fala nesse próprio termo, a gente está se referindo a títulos, né? Deus se torna um título, aquela pessoa que domina sobre todos os aspectos aquela determinada existência. Então, quando a gente fala de Deus sem atribuir um título, é porque ele é o Deus de tudo, mas isso não deixa de ser um título. Então, na Kabbalah, nós cunhamos o termo de Ein Sof, que significa o ilimitado. Então, às vezes, vocês podem ter ouvido, né, de outras formas, como Ein Sof Or, né, como a gente falava, ou Ayin. Então, literalmente, a palavra En ou Ayin, que a gente usa, representa nada, né? E só está associado a tudo, então é aquilo ilimitado, tá? Então, quando nós usamos o termo em só, nós estamos falando de Deus como sua forma ilimitada, sua forma infinita e a sua mais alta forma de representação. Então, abaixo disso existem nomes que vocês vão observar, que é muito comum nas escrituras, por exemplo, você usar o nome ou ver o nome Elohim, né? El Shaddai, El-Hai, Adonai, Yahvé. Então, são nomes que são atribuídos a Deus em determinados estados de consciência, de criação e de manifestação. Então, quando nós falamos de Ein Sof, nós estamos falando da sua forma onipotente, onisciente, ilimitada, aquele ser cujo a gente não pode dar uma característica ou uma definição, por isso que se usa o termo ilimitado. Ou seja, é a mais alta e mais potente, por assim dizer, representação divina, tá? Então, Ein Sof é um termo cabalístico para Deus antes da sua auto-manifestação na criação e no universo, tá? Ele não tem começo nem fim, tá? Então, há uma citação onde houve um rabino que se chama Azriel Ben Menahem, que ele fala de Deus como infinito, né? Que ele estava explicando da visão que Deus, por sua forma pura, não pode ter uma descrição, nem que seja de pensamento, palavra ou ação, e ele enfatiza a negação de qualquer atributo, que é a questão que ninguém pode descrever Deus na sua forma suprema, infinita e limitada, porque ele é tudo, ou seja, ele está desde a menor partícula do universo até o maior dos astros da estrela ou até mesmo buraco negro. O próprio conceito disso serve para a gente entender que Deus não tem arquirrival. É muito comum nas religiões as pessoas colocar Deus como um ponto polarizado. Então, Deus, diabo, bem, mal. E, na verdade, esses conceitos só existem a partir da existência de um ser físico. Então, ou seja, Deus, ele é o criador do universo e o criador de tudo, inclusive do mal. Só que o mal, nada mais, nada menos, é do que pontos de vista, né? Eu faço umas vezes uma piada, né, de uma forma lúdica, que é o céu da aranha é o inferno da mosca. Então, quem é bom ou mal? Para a aranha, a mosca é uma bênção, mas quando a mosca cai na teia da aranha, para ela é um mal. Então, tudo é relativo a ponto de vista e na criação não deixa de ser dessa mesma forma. Então, Deus não tem um rival, não existe um arquirrival à sua altura, ele é único, ele é singular,
e tudo abaixo dele é plural e duplo. Então, quando nós falamos das forças negativas, nós temos seres que escolheram isso, mas o influenciador, ele não é um rival de Deus, e sim criado de Deus também. Mas isso a gente depois vai entrar com mais dedicação para a gente compreender isso, né? O objetivo aqui é falar sobre Deus. Então, para a gente entender um pouquinho desse cunho que damos de Deus como ilimitado e infinito, a gente vai trazer um conceito de entendimento da origem da criação, do que seria essa forma de Deus, que é a forma suprema, e como ela se manifesta, então, na criação. Para a gente entender isso, a gente vai entender um conceito da Kabbalah que se chama Tzimtzum. Tzimtzum significa constrição ou contração, tá? E o que seria isso? Para a gente observar como a ciência está agora alcançando a Kabbalah e não o contrário. A Kabbalah já tem conhecimentos das ciências muito antes do que hoje nós temos como cientistas e físicos, né? Então, nos tempos antigos, você não tinha físicos, metafísicos, geneticistas, né, cientistas, você tinha sábios eruditos que muitas vezes eram chamados de cabalistas. E dentro do conceito do Tzimtzum, ele é muito parecido com o nosso conceito de Big Bang, que é a origem do universo. Porque, segundo os físicos e os cientistas, o universo teria surgido através de uma explosão. Fato é que a gente sabe que em nenhum processo na vida física uma explosão gera vida, e sim morte. Então, a gente vai entender que dentro da visão da Kabbalah, essa explosão, na verdade, não seria uma explosão como a gente vê de algo que é inflamável, algo químico, e sim a ausência de Deus criando um espaço vazio. Então, para a gente entender esse processo, a gente colocou essa imagem onde essa parte toda branca que está aqui, ela representa Deus, a perfeição e a sua infinidade. Só que como que você faz para criar algo se aquilo é perfeito? Você não pode criar algo em algo perfeito, porque ele já tem tudo, então não existe o que criar. Então, para isso acontecer, precisa-se de um espaço vazio e imperfeito, né? E uma das formas que a gente fala é que Deus não pode ser descrito, mas a gente pode compreender os seus passos. E o entendimento que se traz dos passos de Deus é justamente que a sua primeira forma de manifestação foi a vontade, ele teve vontade. E isso a gente faz uma equiparação até boba, mas que dá para a gente chegar a um entendimento, né? Quantas vezes a gente está lá em um churrasco, né? Se empanturrando, comendo carne, enchendo a barriga, e aí você fala, eu estou extremamente cheio, não cabe mais nada, está estourando o botão da minha camisa. E aí, de repente, vem uma pessoa e lhe oferece ali uma torta de chocolate. Subitamente surge um espaço. Aquilo que antes não cabia mais nada, agora você devora uma torta de chocolate sem perceber, e quando você vai ver, onde não tinha espaço, teve. E nós damos o nome disso de vontade. Então, Deus teve a vontade, que é a primeira manifestação que nós temos, para representar o início da criação, onde nós chamamos de Hatson, é a palavra para vontade. E com essa vontade, Deus então cria esse espaço vazio, e para esse espaço vazio existir, ele tem que se ausentar de um determinado espaço dentro dele mesmo para criar isso. Esse espaço, ele cria um estouro, e esse estouro que os cientistas chamaram de Big Bang, que para os hindus eles falam do som do Om, que é justamente o som que foi feito quando houve a criação, a gente traz uma analogia que depois vocês podem verificar através de pesquisas sobre a questão de um caça rompendo a velocidade do som. Então, quando um caça atinge a velocidade supersônica, ele cria um deslocamento de ar que busca preencher ali instantaneamente o espaço deixado pelo caça, criando assim um estouro de uma explosão. E esse preenchimento instantâneo do vazio deixado pelo vapor da condensação das turbinas dá esse saiote que a gente pode ver aí na imagem, que é um espaço, porventura, em círculo, que é justamente a necessidade daquilo que está em volta de estar ali entrando, ou seja, preenchendo aquilo que foi deixado. E justamente o estouro, ele na verdade é o barulho do som de algo que deixa de existir
e deixa um espaço vazio para agora ecoar o som, entende? Então, esse mesmo efeito que se cria similar ao processo da constrição, descrito na Kabbalah, é também descrito pelos cientistas como o Big Bang, né? Como diz a ciência moderna. Então, literalmente, o Criador vem e faz esse processo de ausência e, na sua perfeição, então, ele deixa esse espaço impuro para que houvesse um espaço vazio, para que houvesse a criação. E esse espaço vazio é todo esse espaço negro que nós vemos nos céus com as estrelas, tá? E quando Deus, então, criou o espaço vazio, ele desejou estar presente como não só um ser celeste, mas ele usou como uma carruagem para descender. Ele desejou ser chamado com a sua forma, que é o nome sagrado que todos conhecem por Yahvé. Esse nome foi, então, sendo passado em diversas religiões até se tornar Javé e até chegar em algumas Bíblias como Jeová, tá? Mas a verdade é que a sua essência dessa alma divina, que nós chamamos de Adão Kamon, que significa Adão primordial, ou Adão Rishon, que é o primeiro Adão, não estamos falando do físico, mas sim do nível de alma, uma alma divina, onde todas as almas fazem parte dessa alma de Deus manifestado, que é o homem. Então, nós temos o título de Em Sof para Deus, o infinito, o ser supremo que é tudo. E temos a sua manifestação, que é a sua forma materializada, que se projeta em diversos seres que nós chamamos de Yahvé, tá bom? Então, espero que vocês tenham entendido nessa aula um pouco sobre a visão de Deus na Kabbalah e como que é essa relação dele, tá? Na nossa próxima aula, a gente vai estudar a Kabbalah e as suas origens, né? Quem trouxe essa sabedoria até chegar nos dias de hoje, tá? Eu espero que vocês estejam gostando do material. Fique à vontade em mandar perguntas, que a gente grava uma aula para vocês só para explicação e tirar essas dúvidas. Como eu disse, isso daqui é uma pequena explicação, nós vamos aprofundar sobre todos esses temas, mas para que vocês entendam o conhecimento e a tamanha abrangência que essa sabedoria pode ter, tá? Desejo a todos vocês uma ótima semana. Shavuot Tov.